Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada, que está aqui numa cópia da capa, porque ele está finalizando a edição e está para ir para a gráfica. Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui no podcast, no Estúdio 48 Podcast, e hoje o tema é muito especial e diz respeito a todos nós. Guerra de narrativas. Para conversar com a gente sobre esse tema, o convidado é especial. É o advogado André Tolentino. O doutor André é advogado especialista em direito civil, processo civil e direito empresarial. Ele é escritor e coordenador da coleção de livros Serviços Jurídicos da editora Riedel. Lucas, nós estamos aqui também com o Lucas E aí, Araújo, beleza? Lucas Lorde, e ele é jornalista e está aqui para ajudar nessa conversa. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Araújo? Queria agradecer pelo convite, agradecer o Dr. André Tolentino pela presença, agradecer toda a equipe do Estúdio 48, e também convidar a todos que estão assistindo a seguir o Instagram do Pense Comigo Podcast, a seguir o Instagram do Estúdio 48 e lá no YouTube ativar o sininho e seguir o YouTube do Estúdio 48, o YouTube do Escritor Araújo. Se puder, dê like lá, comenta, dê sugestão, ajude, que todo like é muito importante. E falar que o Pense Comigo aqui, a gente traz convidados de diversas áreas. Aqui no Pense Comigo, a gente traz gente que faz. E a conversa hoje vai ser incrível, o episódio hoje é imperdível. E Araújo, você falou de um brinde ao nada? Brinde ao nada? Você está ansioso? Ansioso? De 0 a 10, qual que é sua ansiedade para o lançamento do livro? 10. 10. Ansiedade boa, suave, boa, aquela do ansiedade que a bem. gente fala, puta, quero ter muita essa ansiedade. Aquela ansiedade boa. É. É isso aí. Doutor André Tolentino, a sua apresentação, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que eles estiverem assistindo. E mais um bate-papo. Nós já conversamos algumas vezes, né, Carlos? Nós já conversamos lá no meu podcast, lá no Capivara Falante, conversamos ali no seu espaço e agora mais uma vez trocando essa ideia gostosa aqui com vocês. Então, fico muito agradecido novamente, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É que a história, os acontecimentos são eletrizantes e nada é estático e tudo requer voltar, fazer novas interpretações, porque tudo, a cada dia, surgem novidades, né? Então, a gente precisa estar muito atento e entendendo, interpretando os acontecimentos. Sim, a vida é muito dinâmica, né? Essas interpretações têm que ser feitas à luz de muitas correntes, a econômica, a política e a jurídica também. Você vai nos ajudar aqui nisso. Eu vou dar os meus pitacos na jurídica e me aprofundar também. Então, não tenho medo, você sabe, de falar de política, de filosofia, de sociologia. Eu acho que a gente tem que trocar ideia e tem que se aprofundar justamente para que as nossas opiniões, nossas ideias possam evoluir. Então, vamos começar apresentando você para a nossa audiência. André Tolentino, na linha assim, André Tolentino, segundo ele mesmo, ou por ele mesmo. Quem é você? Vamos lá, meu nome é André Tolentino, né? Eu também sou escritor, esqueci de trazer meus livros, me desculpa, o Carlos até me lembrou. Eu tenho livros publicados, né? Tanto meu, Direito Civil, Direito Processual Civil, e tive a honra também de coordenar a coleção de livros Serviços Jurídicos, que é uma coleção da editora Riedel, uma editora com mais de 50 anos de tradição aí no mundo jurídico, e estou sempre escrevendo. Acho que você acompanha também, né? Escrevo periodicamente artigos para o Jornal Cruzeiro do Sul, para o portal Porquê, ambos daqui de Sorocaba. Artigos jurídicos, artigos sobre política, sobre história, e estou sempre à disposição para colocar as minhas ideias à prova. Eu gosto muito disso. Tenho uma ideia, tenho, às vezes, uma convicção e não tenho medo. Gosto de publicar, gosto de falar sobre isso, não me achando dono da verdade, mas justamente para dar a oportunidade para outras pessoas falar, opa, eu discordo de você, japonês. Vem cá e escreve outra coisa, me chama, a gente conversa. Então eu acho muito importante a gente ter essa mente aberta.
E eu acho que, acima de tudo, eu gosto disso, de estar aqui também, justamente para o seu público poder me xingar, poder falar o que pensa, poder discordar de mim, poder concordar comigo, e dessa forma aí a gente poder evoluir juntos, né? Guerra de narrativas. Antigamente, aliás, até pouco tempo atrás, as opiniões, as ideias ficavam assim no círculo da família, da mesa do bar, da, da local de trabalho. Mas agora, com o fenômeno da internet, das redes sociais e das big techs, favorecendo a ampliação, que é um fenômeno, é uma explosão de possibilidades de todo mundo falar o que era antigamente falado em casa, na mesa, no almoço. Agora você pode, numa postagem, falar para o mundo inteiro, dependendo dos seguidores, da quantidade de seguidores que você tem, isso viraliza. Então, e o que era uma discordância na mesa de casa, vira uma discordância universal, uma guerra de narrativas mesmo. Todo mundo diz alguma coisa que se cruza com a outra e que discorda e que é como um trânsito desgovernado e um batendo no outro, lateral, de frente, e isso dá uma confusão. E acima ou em torno disso, existem as big techs que favorecem tudo isso. E existem nós, os navegantes. Então, disputando todos esses espaços, como é que você vê essa situação? Ao ponto de muita gente estar dizendo que hoje não existe mais verdades. Tantas e diferentes e contraditórias e controvertidas são as opiniões. O que existe hoje é a pós-verdade. Pós-verdade não é verdade. Então, como é que você analisa esse campo que é fértil, mas é perigoso? Viu, só dar uma colocação nesse sentido, tem aquela frase também, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque o que você coloca na internet, o que você fala, como vai para o mundo inteiro, você tem que aceitar as consequências do que você fala. Então, Você tem que saber muito bem o que você vai dizer, o que você vai falar, a sua opinião, pensar muito bem, porque aquilo não é mais uma coisa que fica na sua casa ou no seu bairro, agora vai para o mundo inteiro. E aquilo pode ser muito perigoso. Não é verdade, doutor? Exatamente. Eu acho que vocês já trouxeram aí todo o cerne da nossa conversa. E só dessa pequena introdução a gente tem papo aqui para alguns anos. Não sei como vocês estão de tempo, de horário, mas dá para a gente falar muito a respeito disso. Mas vamos lá, puxando isso que você trouxe, né? Hoje o nosso tema, a guerra de narrativas, né? Em primeiro lugar, a palavra narrativa, olha como isso é antigo. Ela tem a origem no proto-indo-europeu, que é uma língua que existia ali antes do latim, antes do grego. Então nós temos poucas palavras que têm uma origem anterior, que deu origem às línguas da Europa e até mesmo ao sânscrito, as línguas faladas ali no Oriente, as línguas faladas na Índia. Então nós temos algumas palavras, como papai, mamãe, que a gente vê pelo mundo inteiro, que são palavras parecidas. Tanto na Índia, como na China, como na Europa. Então nós temos algumas palavras que têm essa origem do proto-indo-europeu, que não foi uma linguagem escrita. Era apenas uma linguagem falada que a gente consegue identificar por conta dessas semelhanças. E a palavra narrativa é uma delas. Então o ser humano é um animal acostumado a contar histórias. Você, como escritor, sabe muito bem disso, né? Então, o ser humano, ele tem essa necessidade. O ser humano ainda nem escrevia quando já se usava a palavra narrativa. A gente já contava histórias. E aí a gente pode trazer as histórias bíblicas, a história da Arca de Noé, por exemplo, que tem em várias culturas histórias semelhantes, porque já é uma história muito mais antiga do que no momento em que ela foi escrita. Então, o ser humano, ele conta histórias. Ele pode ser através da mitologia, através da religião, através dos livros, dos romances, mas o ser humano, isso faz parte. Isso faz parte da humanidade. Quando a gente ainda não tinha escrita, a gente já via nas cavernas, né? Já tem ali os desenhos. Os desenhos lá nas cavernas. Que tem ali algumas narrativas. Sim. Muito provavelmente aquilo ilustrava algo que as pessoas falavam. Então já é algo que vem desde o início da humanidade. E hoje a gente está num momento de transição. A gente não sabe muito bem onde a gente está e a gente não sabe muito bem para onde a gente vai. O escritor italiano Umberto Eco, a respeito disso que você falou, ele tem uma frase que ele fala que a internet deu voz aos idiotas. E isso realmente acontece. De um lado, isso é muito bom.
não dá voz aos idiotas, mas a possibilidade da gente estar aqui conversando e essa conversa está registrada. A gente faz isso também ali no nosso podcast, no Capivara Falante, onde nós conversamos com o Panunzio, com o Crespo, com o professor Marins, com Aldo Vanucci, pessoas tão importantes aqui e que nós quisemos ter ali gravado, né? O que eles pensam a respeito dos assuntos para as próximas gerações assistirem. Então, algo que às vezes estava há pouco tempo nas mãos de poucas famílias, família Marinho ali na Globo, Silvio Santos, o pastor ali da Record, então estava em poucas mãos. E hoje isso foi democratizado. Então, por esse caminho, é muito bom que a internet tenha vindo e dado espaço para que as pessoas possam criar conteúdos. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a internet como um todo, ela é uma ferramenta. O martelo também é uma ferramenta. Você pode usar para arrebentar a cabeça do seu vizinho e fazer uma coisa ruim, ou você pode usar para colocar um quadro bonito enfeitando a sua sala. Então, é uma ferramenta. E ela está à disposição das pessoas para que as pessoas usem, né? E aí, a respeito do que você trouxe, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Toda notícia, toda forma de você contar uma história tem algo por trás. Não, às vezes não é por mal. Então, às vezes você vai contar uma história, se você não gosta do fulano, você já vai contar com uma entonação um pouco mais maliciosa, né? Contra a pessoa que você não gosta. Então isso é normal, isso é comum. Só que, pessoal, a gente está vendo hoje as pessoas fechadas em bolhas. A gente está vendo pessoas que se informam única e exclusivamente ali pelo grupo do Zap Zap. O vovozinho, a vovozinha, não só o pessoal mais velho, o pessoal da nossa idade, o pessoal mais novo também, se fechando dentro de bolhas. Os partidos políticos têm grande culpa nisso, e aí eu culpo os 2 lados, 3 lados, todos. A gente via até muito pouco tempo, vou dar o exemplo da Globo. A gente via até pouco tempo a esquerda, o PT, segurando ali, Globo lixo, xingando a Globo e tal. E hoje a gente vê a mesma coisa, eu acho que até reciclaram as faixas. Então hoje o pessoal do Bolsonaro, eu acho que pegou ali as faixas, o pessoal da direita, da extrema-direita, faz a mesma coisa. Por quê? Porque eles preferem atacar o carteiro do que a notícia. Então a notícia que está sendo dada, por mais que tenha ali algum lado, mas é a notícia, aquilo não é falso. Tem ali, por mais que você não goste da Globo, da Record, do SBT, do Jornal Cruzeiro do Sul, do Portal Porquê, aqui em Sorocaba, o Portal Porquê a gente sabe, tem o Jamal ali por trás, tem a Vilma que tá assinando, tá botando o nome ali, tá botando o CPF. Ali no Jornal Cruzeiro do Sul tem toda a fundação Baldino do Amaral, tem hoje a Denise Rocha, que tá ali fez a faculdade de jornalismo, tá assinando ali por trás. Então tem pessoas sérias por trás desses jornais. Então você pode até discutir, não, mas isso aqui foi um pouco mais tendencioso para a esquerda, foi mais tendencioso para a direita, mas aquilo aconteceu. Diferente do que a gente vê nos grupos do WhatsApp, soltando notícia à torta e à direito. Diferente do deputado X ou deputado Y, que faz lá o seu videozinho e bomba na internet. E tem milhões de visualizações com compromisso nenhum com a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso tudo, a internet deu voz às pessoas, isso é muito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes. Onde a gente está se informando? Pessoal, se possível, olha a fonte primária. Olha, teve lá uma decisão agora que aceitou a denúncia contra o Bolsonaro. Antes de xingar todo mundo, xingar o STF, de falar mal de todo mundo, dá uma lida. É um pouco difícil o juridiquês? É pouco difícil. Eu te digo que é pouco difícil. Mas vai na fonte primária, leia aquilo, pensa, não terceiriza. Pensa com a sua própria cabeça a respeito daquilo que está ali e tece a sua opinião. Não precisa copiar e colar a opinião de um deputado, a opinião desses influencers que tem hoje em dia. E por que será que, na sua opinião, muita gente pensa e expressa o que pensa sem ter lido e sem saber exatamente o que aconteceu? Preguiça. O ser humano é preguiçoso. Primeiro, é gostoso conversar sobre o que a gente não conhece muito bem. É gostoso. Final de semana, eu converso sobre futebol.
Sou São Paulino, então dá pra saber que eu não entendo muito de futebol mesmo. Mas a gente tem nosso time de futebol, a gente discute futebol, a gente discute Elon Musk, viagem pra Lua, a gente gosta de conversar, de bater papo. Pra mim, o grande problema é que a gente transformou assunto sério em entretenimento. A gente vê hoje político TikToker, a gente vê que a política deixou de ser... Eu converso isso muito com secretários daqui de Sorocaba, da prefeitura, secretários de outras cidades, que não aguenta mais vereador se acotovelando para tirar foto em evento. É isso que virou a política hoje. A política se tornou entretenimento. Então as pessoas têm orgulho de saber a escalação do STF. Mas para que se a pessoa não entende o que é um STF, não entende o que é um julgamento, não leu a Constituição? Não tem porquê, porque é entretenimento puro. Ou circo. É circo, é o circo. Então a gente vê político que o importante é ele chamar a atenção. Ele tá rolando no chão, ele tá pulando na água, ele tá fazendo de tudo, colocando, né, a melancia no pescoço para chamar a sua atenção. Mas o que os vereadores estão fazendo a respeito do futuro, a respeito do que precisa ser feito mesmo? A maioria não tá fazendo nada. Só tá chamando sua atenção, só tá gravando vídeo, só tá postando no Instagram, porque foi isso que nós elegemos. E Tipo, nesse contexto é construída a narrativa em detrimento do fato. A narrativa pode não corresponder ao fato que aconteceu. porque eles não querem nem saber se é verdade ou é mentira. Que nem o Wagner Moura uma vez falou que a verdade acabou. Nesse sentido. Sim. E aí entra muito a questão do que você falou das Big Techs. Então, as Big Techs, essas grandes empresas, né, de tecnologia, né, essas grandes empresas que hoje a gente fala de comunicação, estão dando nome aos bois, o Google, o Instagram, Facebook, WhatsApp, então todas essas da Meta, né, o Twitter, né, a o Meta, X. ela comanda o Instagram e o Facebook é a Meta, né? Daí tem E o WhatsApp. O WhatsApp também, daí tem o TikTok também, Sim. que eu não lembro a empresa que comanda. A empresa chinesa, mas por a principal enquanto. é a Meta, né? Sim, sim. Então, nós temos aí essa discussão a respeito das Big Techs. E aí eu quero dar um recado para a pessoa que está lá em casa. Nós tivemos agora, pessoal, não sei que dia que você está vendo, mas a gente está aqui em abril de 2025, mas nós tivemos agora mais um caso de uma criança que tirou a sua própria vida naqueles desafios de internet. Pessoal, não adianta a gente falar hoje da NR1, que trata sobre saúde mental no ambiente de trabalho, combate ao assédio moral, ao assédio sexual, saúde emocional, depressão, ansiedade, se a gente não falar de regulamentação das Big Techs. A gente não está falando de censura, obviamente. Não estamos defendendo censura e nunca vamos defender. Mas, pessoal, nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, a discussão do projeto de lei das fake news, que deveria se chamar projeto de lei das Big Techs. Algumas pessoas tentaram chamá-las assim. Nós precisamos responsabilizar essas empresas. Não é possível, não é aceitável que nós tenhamos empresas irresponsáveis. A gente precisa saber qual é o critério de moderação que eles usam. Como pode, às vezes, um influenciador, uma pessoa que está postando coisas sérias, ser derrubado sem nenhuma justificativa e nós termos ainda desafios desse tipo, que leva crianças a tirar a própria vida? Qual é o algoritmo que eles usam para isso chegar nas crianças? Pode ter certeza que existe um algoritmo. A minha filha, eu tenho uma menina de 13 anos, já falou a respeito desse tipo de coisa, que corre solta e aparece para as crianças e não aparece para nós adultos. Qual é o algoritmo que existe por trás disso? Eles vão manter em sigilo? Eles vão continuar com essa irresponsabilidade enquanto as pessoas estão morrendo, estão tirando a própria vida, estão sofrendo, estão no fundo do poço por conta dessas situações, e as Big Techs, para economizar, porque é essa questão, se eles têm que fazer alguma moderação, eles têm custos sobre isso, mas mesmo assim a gente precisa enfrentar essa situação, falar com os deputados, tirar esse projeto de lei do arquivo e botar para votação, porque o Brasil precisa, e o mundo inteiro faz. A Alemanha tem lei desse tipo, toda a Europa tem, nos Estados Unidos, alguns estados adotaram leis idênticas a essa no Brasil, e a gente precisa fazer isso aqui. Aí no caso do Brasil, nesse ponto que você está mencionando, a coisa ganha uma dimensão de guerra realmente, porque as próprias Big Techs fazem oposição às ideias de regulamentação desse sistema todo. Ano passado, a gente lembra, todo mundo lembra que o governo brasileiro, mais especificamente o Judiciário Supremo brasileiro, precisou suspender uma dessas Big Techs que não queria
que não aceitou a exigência normal, a exigência da lei O de X, né? representante, exatamente, de Sim. representante aqui no Brasil, e virou uma disputa que acabou sendo resolvida, mas mostra o quanto essa questão assim, no controle, no âmbito do grande, Uhum. é difícil, é complicada e com certeza virá ainda a oposição. O que você acha que tem que fazer? São empresas que tentam tratar o Brasil sem o respeito merecido. E eu fico muito triste quando eu vejo deputados, inclusive muitos aqui da nossa região, abaixando a cabeça e apoiando esse tipo de coisa, sabe? É absurdo isso, né? Eu É fico vendo os absurdo. vídeos deles fazendo lá, uma coisa muito vira-lata, né? Vira-lata Complexo de mesmo. vira-lata, Isso aí é ridículo, crime de lesa pátria, cara. Esse tipo de questão. Você vê que eu tomei pistola com esse assunto. sim. Eu, Não, eu tipo, costumo, eu eu costumo ve- ser mais de boa. Mas essa questão das big techs e Deixa a agora gente dessa indignado, menina, né? Tipo, eu dessa vejo menina esses que tirou a vídeos assim. própria vida enquanto essas empresas estão surfando e batendo recordes de lucro, isso é absurdo. E aí, no ano passado, quando isso surgiu, a gente viu que o Google colocou ali a versão dele dos fatos mentirosa. Falando que ali tinha questões de censura envolvidas, mentirosa. Por isso que eu convido as pessoas, não precisa acreditar no André aqui. Leia o projeto de lei, a PL, projeto de lei 2630 de 2020. Que aí apareceram deputados falando, né, eu sou contra a censura, sou contra isso. Não tem nada ali que fala sobre isso. Até digo, no início desse projeto de lei tinha, sim, algumas questões ali que poderiam abrir margem para algum tipo de censura prévia. Mas para isso a gente paga deputado, né? Então eles discutiram, eles debateram, tiraram essas questões que, em teoria, poderia levar a algum tipo de censura e mantiveram ali questões estritamente relacionadas à responsabilidade. E isso só para empresas que tivessem mais de 10 milhões de usuários ativos. Então não era para o jornal aqui, Cruzeiro do Sul, não era para o portal Porquê, não. Era para empresas de tecnologia que tivessem mais de 10 milhões de usuários ativos. Então era só para big techs mesmo, responsabilizando por aquilo que elas tinham de ser responsabilizadas. E na minha opinião, dando até mais liberdade para as pessoas. Porque lá dizia que eles não poderiam derrubar ninguém sem ter uma motivação, sem ter uma notificação prévia, diferente do que acontece hoje. Hoje a gente vê canais sendo derrubados, pessoas perdendo suas contas, sem nenhum tipo de explicação. Ah, mas essa pessoa apoiou, por exemplo, a Palestina. Isso eu estou dando um exemplo verdadeiro. Tá, mas por quê? Isso pode, isso não pode? Não tem clareza sobre isso. Então a gente precisa de clareza para a gente trabalhar essas questões. Senão, o Brasil vai continuar sendo subalterno. Ou seja, tem Sim. gente que, enquanto está ganhando, muitos outros estão perdendo. Com certeza. A gente tudo está falando de dinheiro. A gente não pode ser ingênuo achando que essas empresas estão lutando por ideologia, que elas estão discutindo o bem de todos e a felicidade geral da nação. Isso é dinheiro. E Então, controle de poder também. sim, Não é à sim. toa que nós vimos na posse do presidente do Império do Norte, em 20 de janeiro, estavam todos os CEOs das Big Tava Techs, lá das grandes Big o Techs, Jeff Bezos, ali, o dono do na Facebook presença, lá. na posse. Tava o Jeff Bezos, o Zuckerberg. Estão O- perdendo dinheiro pra Sim, caramba, nossa, estão né? perdendo demais. Estão perdendo dinheiro a rodo. Essa é uma questão, né? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, acho que é muito relacionado à responsabilidade. Primeiro, uma autorresponsabilidade. Então, se você tem alguma dúvida, se você acha que esse projeto de lei é bom ou é ruim, vai lá e leia, sabe? Esse não é difícil. Você vai lá e leia, converse com algumas pessoas perto de você. Não precisa terceirizar seu cérebro. Deus te deu um cérebro também. Então vai lá e pensa um pouco com a sua cabeça, conversa. Ou se você não tem opinião formada, diga isso. Não deveria ser vergonha para ninguém não ter opinião sobre um assunto. Eu tenho, Carlos, uma especialização pela USP em legislação sobre drogas. Então, eu sempre tratei muito desse assunto. E eu vou te dizer que eu não tenho opinião formada sobre descriminalização de drogas. Eu estudei, fiz uma especialização na USP, trabalho com isso faz 15 anos, não tenho uma opinião formada. Por quê? Porque são muitos aspectos. Então, ganha aqui, perde ali, tem muita questão envolvida. Então, a gente não precisa ter opinião sobre tudo, sabe? Vai, leia, se aprofunde. Se tem uma opinião, bacana, leia, lute por isso, por essa questão. Mas não nade junto com a Sim. corrente, porque isso nunca leva para um lugar bom. E Esse tá- que você citou traz à luz um problema,
que tem situação que quanto mais a gente busca o conhecimento, em vez de encontrá-lo, mais dúvidas a gente tem. Então, e a coisa se complica. É que nem eu vi um comercial que falou assim, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Quanto mais você se aprofunda, mais perguntas você tem. Sim. E a gente hoje vive, parece, numa ditadura da certeza. Percebo isso, é uma ditadura. Você tem que ter certeza e você tem que escolher um dos dois lados e você tem que ir até o inferno com um lado desse. Você não pode Tem que ir dizer até o não fim, pra você não nada. pode contrariar o outro lado. Porque senão você é um comunista, você é um fascista, você é isso, você é aquilo, você é imediatamente execrado pro outro lado. Existe então, isso existe uma leitura filosófica sobre a certeza, só existem duas certezas: a morte e os impostos. É bem isso. Então as outras certezas ficam todas em dúvida. Sim, é uma delícia a gente poder se dar ao luxo da dúvida. A gente poder aprender. A gente está aberto para aprender, para conhecer novas coisas, escutar novas ideias, se aprofundar em algumas questões, outras não. Mas vamos tratar as questões com seriedade. A política, pessoal, ela vai determinar, às vezes, se seu filho vai viver ou não. A gente está vendo esse caso das bilitetes. Eu tenho certeza absoluta que todos, ou grande parte desses casos, estariam resolvidos se nós tivéssemos aprovado essa lei lá atrás. Sim. Olha a seriedade. Uhum. Ataque às escolas. Organizados, todos pela internet. Sim. Não se fez nada. Ataque às escolas. 8 de janeiro. Tudo também discutido, conversado, exposto nas redes sociais, e nada se é feito. A gente não tem nem ideia de como que isso funciona, como que se atinge o seu público-alvo, seja as crianças, né? Sejam os adultos, sejam as pessoas mais velhas. A gente precisa. Essa é uma questão importante. Então, a política determina, pessoal, como eu estava falando, se seu filho vai sobreviver ou não, se vai ter acesso a um medicamento ou não. Sim. Às vezes, enquanto a gente está batendo palma para um político palhaço na internet, e ele tá lá dançando, fazendo a sua micagem, muita coisa está sendo aprovada na surdina. A gente estava até conversando aqui antes, né, a respeito dos pedágios aqui na região de Sorocaba. Para mim, esse é um baita de um exemplo de como as coisas são aprovadas na surdina e como a gente tem que tomar cuidado. No ano passado, ali por volta de agosto, setembro, o Brasil não se falava de outra coisa que não fosse aquele projeto de lei para criminalizar o aborto de mulheres que teriam sofrido violência, que teriam sido violentadas. Um projeto de lei bobo que o Brasil já discutiu, que o mundo já discutiu, que a gente já havia superado havia décadas. E esse projeto de lei também foi arquivado. Porém, naquele mesmo momento, a boiada estava passando. Uma das questões que foram aprovadas, discutidas naquela época, foi essa questão dos pedágios na região de Sorocaba, que foram aprovados, cerca de 18 pedágios. Só que no nosso entorno foi passado, o Tarcísio bateu o martelo, ali do lado estavam todos os deputados aqui da nossa região, estava o Jefferson, estava Danilo Balas, estava Vitão do Cachorrão, todo mundo em volta. Aí agora que começaram já a se movimentar, vamos construir os pedágios, tá? Agora todo mundo tira o corpo fora. Não, mas que absurdo, o que é isso? Onde já se viu? Pô, eu escrevi artigo, saiu no Portal Porquê, foi denunciado e agora o prefeito, os vereadores fingem que não sabia de nada. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Ou seja, essa guerra de narrativas jogou esconde muita coisa por trás também. E essa questão da política também, como ela é muito importante, tem pessoas assim que falam, eu não gosto de política. Eu acho muito chato esse assunto, assim, conheço muitas pessoas assim que eu vou falar de política com elas não querem falar, elas acham assim muito, muito chato. Só que a política determina os rumos da sua vida. Sim. Tipo, você não gosta de política, mas só que seu inimigo gosta de política e faz política contra você. Então, você não gostar de política, você está acabando com a sua própria vida. Então, é obrigado você gostar de política. Inclusive, na escola, devia ter matérias assim voltado para a política, explicando como a política é importante, como ela determina os rumos da vida, da sua vida, da sociedade. Então, a política é extremamente importante. Você pode não gostar, mas você tem que saber que isso vai fazer parte da sua vida, gostando ou não. Isso é goela abaixo mesmo. Sim, tem. Então, se você não gosta, cola com alguém que seja de verdade da sua confiança, para e pensa um pouco a respeito disso. Muita gente não se toca de que
tudo na nossa vida é regido por política e e a política que cria as leis. Uhum. Eu, como advogado, né, a gente fala bastante, é importante as pessoas conhecerem se quem é professor, diretor de escola, quem trabalha na área da educação, a OAB aqui em Sorocaba tem a comissão OAB vai à escola. Comissão bem bacana que vocês podem pedir palestra nas escolas, podem pedir apresentações sobre cidadania, sobre leis, como que funciona um processo legislativo. Então é bem bacana. A OAB tem esse braço hoje que está à disposição das escolas, sendo convidado, para que possa falar a respeito dessas questões, complementando aí o currículo, né? Mas a gente precisa ter essa noção de que é a lei que fala quanto que a gente vai ganhar, que vai determinar o salário. É a lei que fala que é necessário ter férias, 13º, um terço de férias. É a lei que determina qual o imposto que a gente tem que pagar, se pode ter pedágio, se não vai ter pedágio. Que horas que o nosso filho tem que entrar na escola, quantas horas que a gente vai se dedicar ao trabalho, se vai ter escala 6x1, se não vai ter escala 6x1. Tudo na nossa vida é determinado por lei, cara. Uhum. É impressionante se as pessoas tivessem esse conhecimento e como a lei é importante. Antigamente, a gente sempre soube que a lei era importante, desde que o ser humano é ser humano. Então a gente tinha lá atrás as leis de Taleão, né? Olho por olho, dente por dente, os 10 mandamentos de Moisés. Era assim que funcionava, né? A pessoa chegava e falava, ó, conversei com Deus ali atrás, e Deus falou que essas são as leis. Você precisa dar uma parte do seu patrimônio para mim, que eu sou o rei, que vocês têm que me obedecer. Então a lei é algo muito importante. Os reis podiam tirar os bens, né, acumulados durante uma vida inteira de trabalho ali do cidadão. Então era assim, era algo do rei pro plebeu. Aí ele fazia a lei, determinava a lei, pronto, acabou. Aí a gente fez a Revolução Francesa, que guilhotinou, cortou a cabeça ali dos reis, falou, opa, aqui não, agora a gente vai trabalhar com democracia. Vai ter lei, é necessário ter lei, todo lugar que tem lei é preciso, né, para as pessoas conviverem em sociedade, mas quem vai fazer essa lei somos nós, é o povo. Eleito, o povo vai votar, vai eleger um representante do povo. Um representante, e hoje em dia, na nossa democracia, teoricamente, é o povo que faz a lei. Então é o próprio povo que faz a legislação. Só que as pessoas não têm consciência, não têm noção do tamanho que é esse poder. É um absurdo a gente ter leis que é contra o próprio povo, que é a grande maioria, eu como advogado eu digo isso, a grande maioria das leis são contra a própria população, em defesa de 1, 2, 3 big techs, de 1, 2, 3 famílias detentoras aí do monopólio das regras, e as leis são feitas em benefício deles, Aí sendo que é o povo que está votando contra seus próprios interesses. Sim, mas Então, isso- aí que eu queria lembrar. Essas leis garantem direitos, mas que por conta da guerra de narrativas, da disputa de narrativas, essa disputa de narrativas originada justamente do que a gente acaba de descrever, você acaba de falar, a importância, o poder das big techs e a disseminação dessas narrativas, chegamos ao ponto de muita gente rejeitar direitos, por entender que tem a liberdade de tomar o seu destino nas próprias mãos, da forma como quiser, e, por exemplo, ao ponto de... A gente tem começado a ver isso, né? Em escolas, em brincadeiras entre crianças e adolescentes, virou piada e denominação pejorativa. Ah, aquele lá é o CLT. Porque ele pensa a CLT em agora. querer trabalhar pela CLT com carteira assinada e direitos garantidos. Essa pessoa é vista como demodé, entendeu? E virou piada em escolas. Isso também entendeu? é consequência da falta de consciência política também. Eu fiquei sabendo, né? Virou meme, né? Você chamar o outro de CLT, CLT, é o exatamente. cara que tá ali quadradinho, né? É. Que tem ali, que ganha um salário baixo, né? Hoje tá parecendo um xingamento, né? Ah, CLT, tá me xingando. Cara, não entra na minha cabeça que isso surgiu naturalmente entre os jovens e as crianças. Não surgiu naturalmente. Isso foi implantado, cara. Foi. Isso foi implantado para que no futuro, agora que eles estão entrando no mercado de trabalho, eles não querem CLT.
Ah, eles são chique, agora tem CPF. Vai lá, entra na internet, abre uma MEI, paga 50 por mês para manter essa MEI aberta e você não tem férias, não tem 13º, você não tem direito nenhum, você não tem fundo de garantia e pode ser demitido a qualquer momento. Não tem proteção social, você fica Não, e não doente. tem um salário lá em não tem cima. salário lá em Aposentadoria cima. muito menos. Não, se você fosse ganhar 3 mil e agora, olha, com a pejotização você vai ganhar 10, mas tudo bem, eu entendo. Aí tá justificado. Mas era 3 mil, agora sim você vai ganhar 3.050, que é para você pagar os 50 que você precisa para manutenção da sua MEI. Na prática é isso que a gente vê. Então não entra na minha cabeça que isso surgiu naturalmente entre as crianças. Eu penso não sou besta. eu penso que não sou surge besta. lá em cima, lá nas Big Tech. Surgiu lá em cima. Como poder, Nem nas Big Techs isso aí como surge. poder, elas Viu? Isso vem influenciam, do Uber. influenciam. Para mim isso vem do Uber, isso O vem Uber também tem grande influência. da iFood, vem dessas empresas que aí pagam para patrocinar. É aquela questão que eu falei dos algoritmos. Como que esse tipo de coisa chega nas crianças? Como que os desafios que levam uma criança a tirar a própria vida chega na criança? Eles têm algoritmos muito bem afinados para criar esse tipo de narrativa. Aí associa a educação precária, muitas vezes precária, né? A pessoa não tem capacidade de digerir a seu favor essas novidades e acaba embarcando nessas narrativas que se voltam contra ela mesma, como cidadão, como cidadãs, contra ela mesma, e a adesão é de tal forma que isso acaba gerando movimentos prejudiciais ao próprio povo brasileiro. A floresta lutando pela serra elétrica. Exatamente. Né? A árvore lutando pela serra elétrica. É a barata aderindo ao inseticida, ao chinelo. E nessa parte da criação narrativa, chega ao ponto assim da pessoa, até certo ponto da vida, ter acreditado numa coisa que era correta. Por exemplo, pegar um futebol assim, o Brasil é campeão da Copa de 70, que é um fato lá, a pessoa sempre acreditou nisso. Daí ela vê um vídeo dessas Big Tech, de uma criação narrativa que fala, o Brasil não foi campeão dessa Copa. E ela começa a acreditar naquilo que ela acreditava, não acredita mais. Sim. Então chega a ser uma coisa absurda, assim. Ela acredita numa criação narrativa a gente que chega no terraplanismo, né? Então chega nesse ponto. A gente volta ao terraplanismo. E existem também muitas formas inteligentes de se fazer isso, né? De usar esse tipo de prática para o mal. Eu até convido as pessoas que estão assistindo, né, depois de assistirem o programa, dar uma pesquisada em falácias, tipos de falácias, né, os argumentos que não são argumentos de verdade, mas que você acaba, entre aspas, ganhando discussões. O que é mais usado hoje entre os políticos, entre mesmo as grandes empresas, né? E isso faz muito mal, isso faz muito mal para o Brasil, isso faz muito mal para a nossa economia. E eu falo aqui, Carlos, como um advogado empresarial. Um advogado que cuida de empresas, que trata dos direitos da empresa. Então, eu tenho essa visão econômica de que eu acho extremamente importante. As empresas são extremamente necessárias para a saúde de um Estado. Só que, muito acima disso, o que eu vejo é a necessidade de se harmonizar e a gente ter um correto compartilhamento de responsabilidades. O Brasil, eu tenho muita pena do Brasil quando eu vejo o Brasil sendo sempre um país do futuro, e esse futuro nunca chegando. Então nós tivemos o Brasil já como grande potência econômica em muitos momentos da nossa história. Desde lá atrás, no início do Dom Pedro II, quando a gente puxa, né, ali no início da nossa colonização. Depois nós tivemos essa questão também com Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que a gente teve um crescimento muito grande. Então o Brasil tem esse potencial, sempre teve esse potencial. E eu vejo que essa discussão, essa picuinha política, colocando o Brasil em segundo plano, às vezes em terceiro plano, batendo continência para uma bandeira americana, ao invés de trabalhar os nossos recursos ao nosso favor, eu tenho muita pena disso. E eu tenho muita esperança ainda, muita fé de que seja possível a gente conseguir reverter e a gente ter aí políticos trabalhando em favor do Brasil. Eu acho que se a gente tem 10 anos de políticos trabalhando em favor do Brasil e a população minimamente consciente, eu acho que daí ninguém segura a gente. A gente tem comparação com essa descrição histórica que você acaba de colocar. A China, nas décadas de 70, ela estava economicamente
atrás do Brasil. Uhum. Hoje ela passou o Brasil, está várias vezes na frente. Economicamente, A Índia também. é a segunda potência do mundo. Então a China nos Entendeu? anos 70 estava bem atrás do Brasil naquela época. Mesmo naquela época. Sim, sim. O Brasil ele já foi, vamos dizer assim, entre muitas aspas, a China do mundo. Ali quando a gente pega os anos 40, os anos 50, o Brasil era grande coqueluche mundial a respeito de desenvolvimento. Todo mundo queria vir para o Brasil. Era a capital nova, né? Brasília, era o cinema novo, era a bossa nova. O Brasil estava despontando. Aí tinha o Zé Carioca, com abacaxi na Tem cabeça a ali. Carmen Miranda. Carmen Miranda, Tom Jobim. Então, o Brasil era o cenário mundial, não só na questão econômica, mas na questão cultural. E é o mesmo país, com as mesmas pessoas, com o mesmo chão. A música, Garota de música, Ipanema, a música, era, A foi música pro mais mundo, a bossa tocada do nova, mundo, né? né? É. Então, é o Brasil ali, e aí ganhando Copa do Mundo, uma atrás da outra, né? Então, ali o Brasil mostrou ser uma potência não só econômica, mas uma potência cultural para o mundo todo. E ali com as mesmas pessoas, mesma diversidade religiosa, diversidade de raça, mesmo solo, mesmo sol. Então plantava e muito menos industrializado, com muito menos produção, e mesmo assim a gente teve naquele patamar. Havia uma pedra no meio do caminho. Havia o golpe de 64, Exato, que interrompeu esse crescimento. exato. O João Goulart tinha um plano, inclusive, de reforma agrária, que nunca foi feito no Brasil. Uhum, Tinha um plano de desenvolvimento da educação, como até então nunca havia sido feito. E a ditadura, o golpe militar de 64, interrompeu toda essa trajetória de crescimento do Brasil. Então, Sim. no Brasil é um dos poucos países que não foi feito reforma agrária, né? Acho que até exatamente. tipo, na França foi feito, até nos Estados Unidos foi feito. Sim, nos Estados Unidos foi feito. Eu acho que a última lei forte de reforma agrária nos Estados Unidos foi feito pelo JK deles, né, no Sim. JFK, mas já teve ali leis de reforma agrária desde o Velho Oeste. Por isso Sim. teve o Velho Oeste, né? As pessoas saíram do leste e rumaram pro oeste em busca de ouro, em busca também de produzir as suas fazendas, porque quem pegasse a terra ali era deles. Era uma ocupação humana, né? Era uma ocupação, É, precisava é. ocupar aquele espaço, não era permitido você ter grandes glebas de terra improdutivas, porque precisa ganhar dinheiro. A reforma agrária, as pessoas têm que entender que reforma agrária é capitalismo. É fazer a terra produzir, fazer as pessoas ganharem dinheiro, fazer as pessoas E que lucrarem. nos Estados Unidos gerou graves problemas também, como o genocídio dos povos indígenas lá Sim, também. sim, sim, problemas Bom. gravíssimos. Também por conta do agravante do petróleo, do momento em que eles viveram ali, que não tinha nenhum tipo de proteção. Hoje em dia já teria proteção, direitos humanos e tal, Uhum. mas na época, né, que eles fizeram isso, não havia. Mas para vocês verem, quando a gente fala em reforma agrária, a gente não está simplesmente falando, libera para o MST invadir tudo. Não, é para ser algo pensado, que é previsto na nossa Constituição, que é algo que deve ser feito, já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, a reforma agrária é uma questão de capitalismo, que é para fazer o país se desenvolver. E isso está muito atrasado no Brasil, e sem isso a gente não vai crescer. Porque crime maior é uma terra que está lá abandonada sem produzir nada. Isso é um crime maior do que você ir lá na terra e produzir. Porque aqui no Brasil tem muita terra que está lá abandonada sem produzir, então isso é pior. Terra, assim, eu sou um grande defensor do patrimônio. Eu acho que o patrimônio, o direito ao patrimônio é um direito sagrado, sabe? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Então, nesse ponto, eu sou capitalista mesmo. Eu gosto da propriedade privada. Por quê? Eu vejo a propriedade privada como um desdobramento do direito à liberdade. Uhum. Então, uma pessoa, ela pode passar a vida inteira sendo pão dura, guardando o dinheiro dela e investindo ali numa terra, num imóvel, ou deixando para os filhos, e a pessoa ia acumulando ali o seu capital, e isso para a família, para mim é a liberdade dela, tá? Eu acho extremamente injusto você pegar, às vezes, duas pessoas, e isso acho que todo mundo viu durante a vida, né? Pessoas que estudaram comigo, tiveram as mesmas oportunidades, ou até mais, mas que simplesmente não levava a escola a sério, não levava o trabalho a sério, faltava, colava, tal, e eu acho natural ela ter uma velhice pior do que quem se esforçou, se dedicou, tal. Então existe uma certa meritocracia, tá? Então eu tenho um certo cuidado quando a gente fala, vamos pegar as terras e dividir, porque a gente não sabe como é cada caso. Porém, o Brasil ainda é o país dos grileiros.
Quando a gente pega os grandes donos de terras aqui no Brasil, você consegue puxar eles até as capitanias hereditárias. É absurdo, cara. Tem uma carta do tataravô, bisavô, enfim, acho que é bisavô, do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que hoje está com mais de 90 anos, né? E tem uma carta do bisavô dele, lá em 1890, logo após a proclamação da República. E nessa carta, o bisavô do Fernando Henrique fala: olha, fizeram aí a República, mas aqui em Goiás continuam mandando os caiados. Olha, em 1890, ele reclamou: fizeram a proclamação da República, mas aqui em Goiás, quem manda é a família Caiado. Carlos, quem é o governador hoje de Goiás? O Ronaldo Caiado. Então a gente Pô, tem essa questão do família- coronelismo que já vem lá das capitanias hereditárias. Então tem muitos desdobramentos. A grande maioria dos casos não é do trabalhador que cresceu, que guardou seu dinheiro, que comprou uma casinha, que comprou um sítio, que depois o neto comprou a fazenda. Não é assim. Então eu prezo muito pela propriedade privada, porém o Brasil, essa grande discrepância não vem do trabalho duro do trabalhador. Vem de questões hereditárias, vem de grilagem, de invasão de terra e de acúmulo de terra por ter. E isso impede o nosso capitalismo. Isso impede o crescimento do Eu Brasil. tenho uma leitura particular dessa descrição que você acaba de fazer. Nós ainda estamos nas capitanias hereditárias, nós não saímos das capitanias hereditárias na relação do Estado para com o povo brasileiro. Exemplo disso, cito um, mas existem vários. Mais de 40% do orçamento público hoje é abocanhado pelo sistema financeiro. E o restante é para ser distribuído para todas as despesas de orçamento público. E enquanto existia essa estrutura, ela compromete, inclusive, a ideia que a gente tem, que a gente faz, de democracia. E democracia que permite essa relação injusta, que a leitura acaba sendo, falando que é desigual, mas ela é, acima de tudo, injusta, que eu acho que é uma palavra mais forte. E porque ela favorece um sistema privilegiado e de grande poder, que é quem manda hoje realmente no país, em prejuízo da maioria, que somos nós. É um país ainda que tem muito por fazer, muito por construir, e que também assim, fica encalacrado em questões. Por exemplo, nós temos uma aí, a questão da anistia, que se fala tanto, e um país com tanta coisa para resolver. Como que você está vendo essa questão da anistia, que a oposição tenta a todo custo empurrar para, na verdade, buscar anistia para os comandantes daquele episódio, de todo aquele episódio de 8 de janeiro de 2023. Inclusive o antes e o depois. Até o dia 8 de janeiro. Famosa cortina de fumaça, né? Para esconder os verdadeiros problemas. Pessoal, primeiro puxando o que você trouxe, né, a respeito do orçamento do Brasil. Isso é uma grande vergonha, né? Você falou de 40%. 42%. 42%. Que vai para pagamento de rolagem de dívida, né? Exatamente. Para o sistema financeiro, né? E aí a gente tem um equívoco muito grande, né? A gente fala, o povo, assim, né? Costuma falar, né? Reclamar que o Brasil tem muito funcionário público, o Brasil tem uma carga muito grande, né? De imposto, uma carga tributária, tal. Isso é verdade. A gente paga imposto pra caramba mesmo. Então, mesmo quem assiste às vezes fala: eu não pago imposto. Eu me declaro isento, eu sonego tudo e não estou pagando imposto. Mentira! Você vai comprar uma caneta que você vai pagar R$3, R$1 de imposto. Então você vai comprar aqui essa caneca, você vai pagar R$30, R$10 é de imposto. Então tudo a gente está pagando imposto. Por isso é muito importante a gente falar também de cidadania e falar sobre os direitos das pessoas. Que é direito a medicamento, direito a tratamento de saúde. Se a prefeitura não está dando, procura um advogado, procura a OAB e entra e vai atrás dos seus direitos. Porque isso não é uma gentileza que o governo está fazendo. Isso é uma justa contraprestação dos nossos impostos, né? Então, deixando isso bem claro.
E aí, muita gente fala, né, que o Estado brasileiro é muito pesado nas costas do empresário, isso não é verdade. Pô, falta professor. A gente vê aí escolas com 50 alunos e um professor na sala de aula que não dá conta. Vai ver como está o sistema de saúde, vai ver como está o sistema público. O sistema público brasileiro não está bom. Por quê? Por conta de corrupção, por conta... Também, mas a gente viu que não é isso. Então, hoje, ninguém pode jogar nas costas da corrupção. Tem corrupção? Tem, e a Polícia Federal precisa ser livre para trabalhar, o Ministério Público para julgar e para condenar quem quer que seja. Mas hoje a gente tem um governo de esquerda, Lula, e a gente tinha um governo de direita, Temer e Bolsonaro. Uhum. A gente viu de verdade uma melhoria no Brasil? Assim, olha, disparou aqui, ó, os índices, o IDH foi lá para cima, acabou a corrupção. Não teve. Então, hoje nenhum dos lados pode falar isso. Então, o que a gente tem, na verdade? A gente tem um Estado que não é inchado, que, na verdade, é um Estado que você vai conseguir encontrar o jardineiro lá que ganha 40 mil por mês, um juiz lá que ganhou um salário de 800 mil. Você vai encontrar umas discrepâncias, assim, pegando a lupa e encontrando esses casos. Mas no todo, no geral, a gente não tem um Estado inchado. A gente tem menos saúde do que precisava, a gente tem menos educação do que precisava, a gente tem menos previdência do que a gente precisava ter no básico, no mínimo. Porém, 42% vai para o sistema financeiro. Vai para rolagem de dívida, vai para banco. Então a gente nunca vai chegar naquele país que a gente quer enquanto a gente tiver essa pendência tão grande. A gente tem uma âncora segurando o Brasil para ele não subir. É o chamado pagamento do principal e dos serviços da dívida, que são juros. Rolagem. Rola a dívida. Só para se dar um exemplo, o que se paga de serviço da dívida anualmente está em torno de 800 bilhões. E isso é quase 3 vezes mais o orçamento da saúde, que está em torno de 320 a 350 bilhões. Então, pessoal, e a gente não vê político falando disso. A gente não vê político falando disso com seriedade. Então, pessoal, enquanto a gente não discutir seriamente essas questões, nada vai resolver. Pode pôr a direita, pode pôr a esquerda, pode fazer o ping-pong, põe a direita, depois elege a esquerda, depois a direita, depois a esquerda, mas enquanto não resolver isso, a gente vai ficar nessa guerra de narrativas. Xingando o outro, botando a culpa no aborto, botando a culpa na mulher que foi violentada, botando a culpa na religião ou na falta de religião, ou no homossexual, procurando um monte de culpado por aí, porque não tá sentado em cima, não tá pensando de verdade a respeito dessa situação. Sim. E qual que foi a outra pergunta? Eu me apeguei só a introdução que você fez e aí você soltou uma pergunta. Qual era? Não lembro. Depois a gente volta aqui. Depois a gente volta. Porque eu estou pensando numa outra questão para colocar. É o seguinte, a turma reclama muito dos impostos, e com razão, mas existe uma outra injustiça também, contradição, na cobrança de impostos. Quem paga impostos realmente e paga mais são os pobres. Por quê? A maior parte do imposto arrecadado para formar o orçamento da União é arrecadado sobre o consumo. No consumo, uma pessoa rica compra 1 quilo de feijão, ele paga a mesma quantidade de impostos no quilo de feijão que uma pessoa pobre. Então, claro que proporcionalmente para a pessoa pobre, ela está pagando muito mais que a pessoa rica. Sem contar que CEOs, rentistas de grandes que ganham muito, os rentistas, os rendimentos, eles não pagam impostos. E não há cobrança de impostos. E existe, inclusive, exportação de soja, por exemplo, as tais commodities, não é recolhido imposto de exportação. Lembra de uma citada Lei Candir? Então, existem esses gargalos que comprometem também a arrecadação de impostos e, em contrapartida, quem acaba pagando mais realmente são os pobres. Ninguém explica isso. Ou seja, os ricos vivem na mamata e os pobres se lascam. E quando se fala em taxar as grandes fortunas, gera um problema. Aí não pode.
Então, quando as É o grandes único fortunas- imposto as fortunas não previsto pode. na nossa Constituição de 88 e que não foi mexido. Então, é isso que vocês estão falando, é totalmente correto. Quem mais paga imposto mesmo no Brasil ainda é a classe média, que ainda não, que também não tem para onde fugir, que não tem ali as isenções, não tem nenhum tipo de isenção, que muito desconta na fonte mesmo, então desconta ali por qualquer coisa seus 27,5%, então quase 30% já é descontado, então a classe média não tem para onde fugir. E aí quando a gente fala em grandes fortunas, em CEO, pessoal, a gente não está falando do Celta, a gente não está falando do seu carrinho, da sua casa de aluguel, não é essa a questão. Nem quem tem caminhonete. Não, nem Não quem é tem, isso. não, nem quem São tem super- 3 tem uma- caminhonetes, nem porque quem tem tem umas São pessoas super que tem- ricos mesmo. Tem umas pessoas que tem Celta, que tem uma chácara, que acham que é rico, né? Não, Que não, é- não, Não pessoal, é a gente essa não pessoa tá que a gente tá falando falando. disso. Não é de você a gente tá falando, não. Não. E deixando bem claro também que. E aí, Carlos, a gente criou uma estrutura que até quando a gente fala sobre impostos sobre grande fortuna, sinceramente, eu não tenho nenhuma fé de que isso vai ser aprovado, e se for aprovado, que isso vai fazer algum tipo de costinha. Sabe por quê? O que, que vai acontecer quando tiver o imposto sobre grande fortuna? A pessoa vai tributar tudo na empresa. A pessoa vai ter ali o seu CNPJ, e aí, que hoje já muita gente faz. Então hoje o grande CEO, ele não é CLT. Ele tem o seu CNPJ, ele recebe pelo CNPJ, ao invés de recolher os seus 27,5%, ele vai recolher 9, 10, no máximo os seus 15% de tributação. Porque existem várias formas que um bom advogado tributarista vai trazer também para quem recebe a sua grande fortuna. Então, mesmo para quem hoje tem grandes fortunas, eles vão colocar essas fortunas no CNPJ, vão criar ali uma holding para separar esse patrimônio e não vai ser uma grande fortuna dele. Vai ser uma empresa que simplesmente tem um grande capital social. Então, a gente criou todo um sistema que já protege esse tipo de situação e que vai ser muito difícil se ultrapassar. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente conversar, a gente trocar essas ideias e, quem sabe, abrir um pouco, né, a nossa mentalidade para essas discussões. E aí eu me lembrei o que você tinha me perguntado ali antes, sobre a questão da anistia. Anistia, Ah, exatamente. Você fez uma pequena introdução e perguntou da anistia. Eu Sabe- só fiquei falando da Sabe, introdução e a gente tá aqui. aí eu ligo com uma outra coisa que você falou. Essa anistia, com tantos problemas no Brasil para ser realmente resolvidos, discutidos, ela acaba cumprindo, inclusive, a questão de fumaça. Como é que é o termo? mesmo? Cortina de Cortina fumaça. de fumaça. É. Eu falo Cortina muito de fumaça, do mágico, Aquilo né? acaba desviando o Entendeu? foco, né? Desviar o foco É. das questões que realmente interessam ao povo brasileiro. Aham. Entendeu? Essa anistia interessa aos golpistas do 8 de janeiro de 2023, mas o povo brasileiro tem outras questões muito graves, que não são resolvidas. Uhum. E se gasta tanta energia em torno de um projeto desse, em detrimento, em prejuízo das coisas que realmente interessam, que é a saúde, a educação, que a segurança, moradia e outros temas da ordem do dia Não, e de sempre. Esse pessoal entra ainda naquela questão, o aborto, o banheiro unissex, Uhum. o kit gay. Tá. Eles criam uns assuntos assim que não tem nada a ver, só para desviar o foco. Essa questão de desviar o foco, eu falo muito do mágico, né? Que o mágico, geralmente, ele tá fazendo uma coisa com uma mão, né? E aí a mágica realmente tá na outra, Tá na né? outra, A outra mão tá fazendo a mágica, enquanto ele chama a atenção com uma, né? Isso a gente vê, o mágico tem as partners, né? Aquelas assistentes de palco, né? Sempre muito bonitas, Sim. que tá chamando a atenção para um lado, enquanto ele faz o truque com a outra. E isso a gente vê muito no Brasil. Você trouxe aqui a questão do... Agora, você acabou Qual de falar? Do banheiro unissex? Do banheiro São unissex, parentes, né? do aborto. aquela moça bonita que aparece sempre ao lado do mágico, faz parte da ilusão, né? Faz. Pensado Ela faz nisso, parte, né? ela tá ali chamando a atenção Você com tá sua de olho na sexualidade moça e e o truque tá acontecendo ali do lado. Então isso é o que a gente vê na política brasileira hoje. E aí a moça bonita, nesse caso, a questão do banheiro unissex, de liberação do aborto. E tem eu digo também a ideologia de gênero. Sim, e aí eu digo até um pouco mais. Sabe o que acontece? Tem um livro, eu não lembro o nome do autor, mas pesquisem aí, o livro Rápido e Devagar. Eu tenho até um artigo escrito sobre esse livro que a gente publicou aqui no Cruzeiro do Sul. Fica como dica de leitura. Rápido e Devagar. É um livro de um cientista que ele fala como o ser humano pensa.
Qual que é o nome do autor? Eu não lembro o nome do autor, não Vou lembro. pesquisar aqui. Mas pesquise. Ele mostra, é muito bom para quem é jornalista, para quem trabalha com publicidade, com marketing, porque ele fala como o ser humano pensa. E aí ele fala, a gente tem duas formas de pensar. A rápida, que é a que a gente mais usa, que a gente toma um monte de escolhas, né? Vê um cachorro correndo atrás da gente, a gente não vai ficar pensando, de que raça é esse cachorro, de que é... Não, a gente vai pegar e socar o pau de fugir, né? Sim. Então a gente tem as sessões que a gente faz pelo, vamos dizer assim, pelo emocional, e a gente tem as sessões racionais. Então a gente tem a forma rápida de pensar, que ela é emocional, e a gente tem a forma devagar, que é a forma racional, né? De pensamento. E as vendas, a venda de um produto, ela funciona muito na emocional. Você vende uma coisa na emocional e depois você traz justificativas para o racional. Então, um carro, você vai vender o carro com aquela propaganda do carro pulando, voando, né? Aquela mulherada, tal. E, opa, você já se apaixonou pelo carro. Aí depois é que você vai parar para pensar, mas olha, esse carro, ele é muito forte, é bom porque se a família crescer, já tem um carro para isso. Olha o motor dele, se a gente precisar fazer uma ultrapassagem, ele é rápido, né? Tem um torque bom, tal. Então depois é que a gente procura, né, se justificar. Sim, a gente já decidiu. Aí depois a gente procura se justificar. Na política, os marqueteiros usam muito isso. Então, essas questões que você trouxe, identidade de gênero, isso falando para a direita, identidade de gênero, questão de aborto, essas questões são muito caras às pessoas. São questões que, para a gente mexer com o emocional, é muito fácil. E a esquerda usa também. A questão da fome, da miséria, estampa ali na propaganda uma pessoa passando fome e tal. E isso mexe com o nosso emocional. E aí, já ganhou. Então, se a pessoa tem uma queda por uma questão de segurança, por exemplo, se ela já foi assaltada, se ela já passou por um estresse traumático desse tipo, é mais fácil de pegá-la no emocional. E aí depois é que ela vem com o racional. Então, a pessoa primeiro ela te vende o político, com a questão emocional. E aí depois é que ela vem com a questão racional, que ela vem trazer alguma justificativa. Então, quando a gente fala, por exemplo, essas questões, se eu tenho ali o meu político de estimação, e aí você vendeu o outro político como o maior capeta de todos os tempos. Aquele político, ele tá querendo matar as criancinhas. Ele tá querendo que o meu filho vire um homossexual. Ele tá querendo... o marketing trabalha questões doloridas. Questão de chocar as pessoas. Questões religiosas. Quer que eu abandone a minha igreja e vire ateu ou siga o demônio. Eles tratam dessas questões realmente. E aí a gente fica cego. E aí a gente passa a mão na cabeça do nosso político que roubou, que desviou, que foi contra a vacina, que isso, que aquilo. Por quê? Porque o outro lado é muito pior. Então a gente o marketing ele cria uma ilusão na nossa cabeça de que é uma luta do bem contra o mal. Sim. É de Deus contra o demônio. E não é assim. Os lados têm, a gente consegue racionalizar tudo isso, tem muita coisa por trás, tem muita empresa por trás, tem muita big tech, tem muito dinheiro rolando por trás, isso é o que é a grande verdade. E aí essas questões são questões para ludibriar nessa guerra narrativa, para criar essa cortina de fumaça. Sim. E aí, uma das questões que a gente traz é a anistia, que você tinha trazido. Essa semana eu vi uma postagem do João Amoedo. Lembra do João Amoedo, candidato pelo Novo? Eu acho que ninguém vai falar que ele é de esquerda, pelo amor de Deus. Então, o João Amoedo, um representante dos bancos, né, foi candidato a presidente, teve ali uma quantidade X de votos, e de direita, sempre foi de direita, sempre foi da iniciativa privada, então é muito mais de direita do que qualquer um de família Bolsonaro, pelo amor de Deus. E ele soltou uma postagem ali, falando que isso é justamente, o brasileiro está com problemas de educação, segurança muito graves, questões de saúde muito graves, e os deputados estão pedindo urgência para a questão de anistia. Por favor, e assim, vamos ser bem sinceros, pessoal, aquilo não foi um domingo no parque. Não foi. Vamos ser bem sinceros, que queriam derrubar o governo, que queriam derrubar o governo Lula, tava ali, pessoal, todo mundo com cartaz, intervenção militar, endeusando também a ditadura, pedindo cartazes em inglês, pedindo a intervenção dos Estados Unidos. Você falou dos vira-latas, né? Sim. É a questão mais grave que essa, você pedir intervenção de um país estrangeiro. Nos Estados Unidos, isso dá pena de morte. Sim. E qualquer país sério, isso dá pena de morte. Existe uma questão pontual, o julgamento não foi concluído ainda.
Não É, foi então, concluído. outra pede- E mesmo se passar essa anistia, é inconstitucional E outra, também. não sei se é uma eles sabem, besteira. mas quem pede anistia é porque é culpado. Porque se tá auto se declarando culpado. Que Mas quem- eu é acho o que é mais quem pede- honroso se Então, acho que eles, autodeclarar culpado. então acho que Você eles não vai lá e fala, ó, sabem. a gente... Acho que tem gente que não sabe o que é isso ainda. Não Que tem, a anistia maioria não sabe não nada. sabe. Então, assim, eu acho que seria mais honroso, sabe, que esses grupos falassem, olha, nós tínhamos uma visão errada, a gente realmente acreditava que o Brasil ia virar uma Venezuela, que ia virar uma ditadura, a gente acreditava, a gente vivia numa bolha que isso era repetido constantemente, a gente acreditou nisso, e pelo bem do país, a gente fez aquela burrada. Eu acho que, pô, fala isso de cabeça erguida. Por que as pessoas estavam lá na frente do quartel? Agora fica querendo mascarar, fica querendo maquiar o que aconteceu. Estavam lá pedindo intervenção militar com cartaz em inglês, pedindo para os norte-americanos virem Mas aqui precisaria- e mexer no nosso governo. Mas Eu acho, precisaria ver coragem para essa atitude. Sim, é. não, eu acho que é um mínimo de vergonha na cara, sabe? Um mínimo de vergonha na cara. E Vergonha, falar, viu, exatamente. pessoal, a gente foi enganado. Viu? Caímos naquela, né? Pô, é óbvio, tava na cara de todo mundo. Pô, tava todo mundo circulando em grupos, tem print, tem conversas, tem empresas que patrocinaram isso. Mas eu acho que, viu, vamos se colocar aqui. Ó, aconteceu, a gente queria mesmo, porque a gente vivia ali numa bolha. As big techs, os algoritmos e tal, eu acho que de uma certa forma existe uma vitimização com relação a isso. E a gente foi ludibriado, a gente estava ali nessa bolha e que a gente, de verdade, a gente achou que ia ser instaurada uma ditadura comunista no Brasil. A gente achou, Esta porque conversa, custava. A gente achou que ia ser implantada uma ditadura comunista e agora passou 3 anos, não implantou. Tá a Mas democracia aí, o governo não consegue aprovar nada, porque a oposição é mais forte, e a gente tá vivendo uma plena democracia. A gente vê aí o Eduardo Bolsonaro falar, eu vou ter que fugir para os Estados Unidos porque eu sou perseguido. Pelo amor de Deus, perseguido. Ele tá falando isso na Perseguido televisão, ele tá falando isso em podcast, ele tá falando isso em tudo quanto é Ele lugar, tá falando isso tudo quanto é lugar. tá com seus milhões Perseguido na na onde? conta, e perseguido foi o Alexandre Vanucci aqui em Sorocaba, que foi morto pela e ditadura ainda eles dizem militar. que é ditadura, mas ditadura não permitiria isso. Então Não, vamos eles ficam com essa tirar a ideia- máscara e vem pra frente. Eu acho que não custava esse pessoal vir e falar, olha, a gente achou de verdade que o Brasil ia virar uma ditadura comunista. A gente achou. A gente Não. tava ali numa bolha, o marketing é muito bom, convenceu a gente tava pedindo a instauração, a gente errou. É um erro, existe até, como advogado, seria até mais fácil de defender. Você pega ali um erro de tipo, um erro de proibição, isso é previsto na lei, e aí você, com essa cara, com hombridade, você falaria a verdade, ó, me julguem. Eu acho que é muito mais Viu? honroso pro neto ver uma coisa dessa, pro filho ver o avô, o pai fazendo, ter uma atitude de hombridade desse tipo, do que ficar com Sim. essa picuinha de que não era nada, não, Sim. aquilo lá era só um passeio, eram velhinhas, senhorinhas com uma bíblia debaixo do braço, pelo amor de E é Deus. tão louco que eles acham que o Brasil é comunista e eles nem sabem o que é comunismo e não sabem que comunismo é uma utopia. Ai, pelo amor de Deus, o Lula Então, é esse- comunista? O Lula é o que Não, vai esse dar lucro é- pra banco também. Então, esse ele é falando uma de criação lucro narrativa de assim, banco. Eu chega- até falo, chega a o Lula virar devia o- ser mais de esquerda, devia ser de esquerda, então, pelo menos. Mas pra mim que o Lula e o Bolsonaro são tão de É, o- esquerda é- quanto. o Lula é ou tão progressista, de né? direita quanto, sabe? Não tem os mesmos preconceitos, criados no mesmo machismo estrutural, carregam aí os mesmos preconceitos com relação a... Se a gente não vê hoje também no Ministério do Lula a representatividade que deveria ter de mulheres, de negros. Então isso tudo é repetido. Então a gente não tem governos tão distantes assim, deveria ter. Eu acho que deveria ter governo, espero que futuramente. Eu vi com bons olhos as eleições municipais em que tanto os candidatos do Bolsonaro como os do Lula tiveram baixíssima aprovação, né? Foram eleitos muito poucos. A maioria saiu aí do centrão, né? Digamos assim, mas eu ainda prefiro um centrão forte, com possibilidade de dialogar com todas as frentes, do que esse extremismo bobo e doente que eu acho que já não leva mais o Brasil a lugar nenhum. Esta conversa está ótima, entendeu? A gente com certeza iria ainda mais longe, Sim, mas conversa aí pra infelizmente 2, 3 horas. nós estamos limitados pelo tempo, chegou Já o estouramos, tempo, né? e eu digo que o tempo não existe, é mera ilusão humana, mas o tempo existe na rotina, na prática, sim. E eu gostaria de pedir as suas despedidas e com uma dica de livro. Vamos lá. Com uma dica de livro e com Dica de certeza leitura. se dirige à audiência que com certeza gostou muito de você. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Lucas, né? Isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo aqui do Estúdio 48. Muito bom o espaço aqui de vocês.
Fico muito feliz de conversar aqui novamente com você, de conversar aqui com o seu público. Não vejo a hora de ler seu novo livro, Um Brinde ao Nada. Já digo, né? Já falei outras vezes, um dos meus livros favoritos é o seu livro. Ódio Solto no Pasto. Que romance bom, pessoal. Quem não leu precisa ler. Então vocês conseguem comprar aí, sigam o Carlos Araújo aqui, escritor, né? Aqui em Sorocaba tem alguns locais, né, para adquirir esse livro físico. Leiam os livros do Carlos, porque ele realmente escreve muito bem. Então, dica de leitura, já falei do Rápido e Devagar. Falo aqui dos livros do Carlos, né? O Ódio Solto no Passo, que é um livro que eu gosto muito. Falo dos meus livros, são os melhores, maravilhosos. Fica a dica para todo mundo, da editora Ridel, pesquisa lá André Tolentino, você vai encontrar toda a coleção Serviços Jurídicos. O meu é o Direito Civil e Processual Civil, mas tem um livro também, o Guia da Profissão, a gente tem ali também Direito do Trabalho, enfim, uma coleção realmente muito bacana. E vou dar mais uma dica de leitura, Gabriela Cravo e Canela. Eu reli agora Gabriela, Sim. do Jorge Amado, que virou É novela, ótimo. minissérie. Nossa, Que livro sensacional com relação ao feminismo, ao empoderamento feminino. Cara, eu não lembrava, não tinha feito essa leitura, porque eu li ali quando eu tinha 14, 15 anos, e agora eu reli. Cara, hoje a gente não tem livro que fale daquela forma a respeito de empoderamento feminino. Então leiam os livros do Jorge Amado, fica aqui essa dica. preciso ler Gabriela, esse livro. Gabriela. A gente pega Qual que é essa melhor, a segunda- série ou o livro? Ah, um livro. Ah, o livro É um bem- livro, bem- mas a série é boa a série também. A série a da série Globo eu é assisti na engraçada, época, né? é. É engraçada, é É. muito divertida para lazer. Mas o livro ele se aprofunda ali em umas questões doídas, cara. Por exemplo, o fato do homem traído. Lá, o homem traído, né? O coronel Jesuíno, ele mata a esposa, mata o que o corneou lá, né? Sim, E alguns outros homens fazem isso no livro. E- Mas com peso nas costas. De não querer fazer aquilo, mas que a sociedade impõe. Tem a Uhum. história de um médico lá no livro, né, que não matou a esposa e não matou o amante e que ficou descredibilizado na cidade. Ninguém mais queria ser atendido por ele. Então, onde já se viu um homem que não não lava a Que própria fala honra assim, com lavar sangue, a ninguém mais honra, né? confiava. Então, é a questão do machismo estrutural que pesa nas costas dos homens Sim, também. Então, aham. o Jorge Amado tratou disso há décadas atrás. É um livro que se passa há 100 anos. Se E- passa em 1925, Sim, né? e Foi nessa escrito história depois. tinha, não sei se tem no livro também, a Malvina, que ela tinha os pensamentos de hoje naquela época. Maravilhosa Então é tipo personagem. viagem Aproveita do para se tempo. despedir. Ah, sim, porque o tempo estourou. Maravilhosa Vou personagem. tentar ser Então, rápido aqui. Fica aí as dicas de leitura, pessoal. Obrigado. Vou tentar ser rápido. Obrigado a todos, obrigado Araújo, obrigado Dr. André Tolentino pela presença, obrigado a toda a equipe do Estúdio 48. Lembrando as redes sociais, Pense Comigo Podcast no Instagram, Estúdio 48 e YouTube Estúdio 48, se inscrevam lá. Muito obrigado pela atenção, pessoal. É isso, é nóis, valeu. E a vocês, nosso muito obrigado. Acredito que vocês gostaram muito dos temas, da presença e do conhecimento do Dr. André Tolentino para nos ajudar a interpretar esses acontecimentos atuais. E até a próxima, quando convido vocês a assistirem mais uma edição deste Pense Comigo. Muito obrigado.